Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Ó Espírito Santo, conceda-nos a graça de compreendermos a palavra do Senhor e a docilidade de acolhê-la para vivê-la. Nossa Lexio Divina, Marcos 10, de 17 a 27. Jesus saiu a caminhar e veio alguém correndo. Ajoelhou-se diante dele e perguntou: Bom mestre, que devo fazer para ganhar a vida eterna? Jesus disse: Por que me chamas de bom? Só Deus é bom e mais ninguém. Tu conheces os mandamentos: não matarás, não cometerás adultério, não roubarás, não levantarás falso testemunho, não prejudicarás ninguém, honra teu pai e tua mãe. Ele respondeu: Mestre, tudo isso tenho observado desde a minha juventude. Jesus olhou para ele com amor e disse: Uma coisa te falta. Vai, vende tudo o que tens e dá aos pobres, e terás um tesouro no céu. Depois vem e segue-me. Mas quando ele ouviu isso, ficou abatido e foi embora cheio de tristeza, porque era muito rico. Jesus, então, olhou ao redor e disse aos discípulos: Como é difícil para os ricos entrar no reino de Deus. Os discípulos se admiravam com estas palavras, mas Jesus disse de novo: Meus filhos, como é difícil entrar no reino de Deus. É mais fácil um camelo passar pelo buraco de uma agulha do que um rico entrar no reino de Deus. Eles ficaram muito espantados ao ouvirem isso e perguntavam uns aos outros: Então, quem pode ser salvo? Jesus olhou para eles e disse: Para os homens isso é impossível, mas não para Deus. Para Deus tudo é possível. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Quanto ensino o Senhor Jesus concede aos seus discípulos e hoje, por extensão, a nós. Mas no primeiro momento, vamos compreender o texto. Jesus está anunciando o Evangelho e a notícia se espalha com facilidade às pessoas todas. E como Jesus inicialmente anunciou o Evangelho aos judeus, e os judeus já tinham uma formação vinda a partir dos fariseus, dos escribas, os doutores da lei, eles eram os responsáveis para que todo o ensino dado desde Moisés chegasse a eles, aquele povo que foi o escolhido povo que nasceu de Abraão. Então, eles já tinham normas, eles já tinham regras, eles tinham os 10 mandamentos. E além dos 10 mandamentos, depois criaram muitos outros, já eram 616, eu creio. E Jesus faz, ele, diante da pergunta, o que ele deveria fazer para entrar no reino de Deus, com aquilo ele está já, de certa forma, reconhecendo Jesus como, no mínimo, um profeta. Ele se dirige dizendo: Bom mestre, que farei para entrar no reino dos céus? Ele, no mínimo, ele já admite que Jesus tem um caminho, que Jesus é ele que vai dar a resposta que ele quer. E a confirmação disso, Jesus dizendo sim, sou eu mesmo, quando ele diz: Por que me chamas de bom? Se um só é bom, Deus. Olha que coisa interessante. Por que me chamas de bom se um só é bom, Deus? E em seguida, Jesus diz o caminho, diz os passos que ele deve dar para o reino dos céus. Ou seja, Jesus está confirmando de que ele é Deus, porque ele
diz: só um é bom, Deus, e ensina o caminho. E é interessante, quando Jesus diz: não cometerás adultério, não roubarás, não levantarás falso testemunho, não prejudicarás ninguém, honra teu pai e tua mãe. Jesus relembra os mandamentos dados por ele, que é Deus, a Moisés no monte Sinai. E ele diz: Senhor, tudo isso eu tenho feito desde a minha juventude. Tudo isso eu tenho feito desde a minha juventude. Quando Jesus diz: então, ame mais a mim, que sou Deus, do que aos teus bens. Os teus bens aproveita para distribuir parte deles entre os pobres, entre os necessitados. E aí, segue-me, mas ame mais a mim do que o seu patrimônio. E como foi mexer no patrimônio, como o convite de Jesus foi amar menos, por menos confiança e segurança no patrimônio, aquele homem sai entristecido. E Jesus diz: quão dificilmente um rico entrará no reino dos céus. Vale a pena nós lembrarmos que em outra ocasião, narrado por Lucas, Zaqueu, que reconhecidamente desonesto, reconhecidamente corrupto, detestado pelos seus conterrâneos, porque ele era um dos chefes dos cobradores de impostos, e ele declara-se culpado, declara-se corrupto e diz a Jesus que vai devolver 4 vezes o que roubou dos outros, a quem ele defraudou, e o que sobrar ainda vai dar metade aos pobres. E Jesus diz: hoje a salvação entrou nessa casa. Olha que coisa distinta. Duas situações, pessoas de muito dinheiro, muito ricos, e um amou mais a Jesus, mesmo sendo corrupto declarado. O outro, que era todo certinho, que vivia a lei, mas não vivia a lei maior, que era o amor a Deus acima de tudo. E nós, como é que nós nos enquadramos aqui? Vamos refletir. A exclusão não é Jesus que faz do seu reino. É a própria pessoa que se exclui quando quer, por confiança, quando consegue, quando coloca todo o seu amor, toda a sua confiança no patrimônio, nos bens, na conta bancária. E essa não nos leva à salvação. O ensino de Jesus foi claro: pegue parte do que você tem e ajude aos pobres, ajude aos necessitados. E o rico que Jesus se refere aqui é o rico apegado, não é o rico de bens. Zaqueu era rico de bens, mas foi desapegado quando encontrou Jesus, quando teve a experiência pessoal com Jesus. E esse jovem tinha tudo para ter uma experiência pessoal com Jesus, porque Jesus o atende e o ama. E ele ama mais os seus bens, seu patrimônio. E nós, amamos mais a Jesus ou aos nossos bens, o nosso patrimônio? Não é muito difícil de fazer, de saber. Nós somos apegados, nós ajudamos o necessitado, nós devolvemos o dízimo para o sustento da igreja, nós somos generosos ou somos mesquinhos? Essas perguntas que só pessoalmente nós podemos responder. Mas lembremos-nos, dessa resposta depende o reino dos céus, porque um rico, um apegado, não entrará no reino dos céus. Só a Deus é possível. Façamos o compromisso, então, de lutarmos com todas as nossas forças, de irmos nos desapegando daquilo que é matéria, daquilo que não nos leva ao céu, e até os bens que nós temos, aproveitemos para fazer disso uma passagem para o céu. Como? Ajudando o necessitado, não sendo pão duro, não sendo mão de vaca, devolvendo o nosso dízimo, sendo generoso. E com isso, nós aproveitamos a graça dos bens que temos
para também com eles irmos construindo a nossa morada eterna. Lembremos-nos, é um investimento de vida eterna. Depois contemplemos as maravilhas do Senhor. Glória ao Pai, e ao Filho, e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Pela intercessão da Sagrada Família de Nazaré, abençoe-nos o Deus Todo-Poderoso, o Pai, e o Filho, e o Espírito Santo. Amém. Face de Cristo, resplandecei em nós.